Olá, olá, você já sabe, você está no podcast Grandemente. Meu nome é Davi Barbosa, eu sou astrofísico e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito legal, que é a teoria da relatividade de Einstein. E depois da vinheta, a gente já começa. A teoria da relatividade é um assunto que nos faz lembrar na hora de uma pessoa, que é o Albert Einstein. Existem pessoas que o consideram como o maior cientista de todos os tempos. Para outros, ele é pelo menos um dos maiores cientistas de todos os tempos, porque ele propôs uma ideia muito interessante, muito diferente, que é a teoria da relatividade. Até uma curiosidade, muita gente acha que a teoria da relatividade foi o que proporcionou o Nobel, o prêmio Nobel para o Einstein. Mas na verdade não foi isso. O prêmio Nobel que ele ganhou foi por conta do efeito fotoelétrico, que em fins práticos do dia a dia é como transformar a energia da luz em energia elétrica. Então essas placas solares que você vê em cima das casas tá usando o efeito fotoelétrico. É claro que eu dei um exemplo bem genérico e bem do cotidiano, mas é só para você saber do que eu estou falando. Mas a teoria da relatividade é a teoria que fez mais sucesso. É a teoria que as pessoas falam muito e associam muito ao Albert Einstein. E queria falar um pouquinho dela hoje. E é claro, no final você já sabe, eu vou fazer uma intersecção com a fé cristã e com as escrituras. Nesse programa eu não vou me atentar muito em explicar muito o que é a teoria da relatividade. Você pode encontrar esse material, excelentes materiais na internet, textos, vídeos muito bons. Existem até aulas de faculdade, de graduação, que foram filmadas e professores muito competentes, pessoas muito boas, já estão falando sobre isso. Eu quero, nesse programa aqui, falar um pouco mais das implicações da teoria da relatividade e também um pouco do senso comum, do que as pessoas acham que a teoria da relatividade é. É claro, eu estou falando de pessoas não cientistas, de pessoas que trabalham, estudam outras áreas e não a área das ciências exatas, e talvez não sabem muito bem o que a teoria da relatividade realmente expõe, o que ela realmente, qual que é a ideia da teoria da relatividade. Erroneamente, muitas pessoas se apoiam na teoria da relatividade para relativizar conceitos. É muito comum as pessoas falarem, olha, tudo depende do ponto de vista, e tem coisas que para mim é uma coisa, para você é outra. E nesse programa nós vamos falar realmente um pouco disso, de até onde é possível relativizar. Para começar, eu vou dar um exemplo, onde imagina que eu falo para você, olha, aquele carro está rápido. Essa frase significa o quê? Significa nada. Porque talvez você me pergunte em seguida: esse carro está rápido em relação a quê? Se o carro estiver andando a 10 km por hora, mas eu estiver comparando a velocidade do carro, que para nós, um carro andando a 10 km por hora é uma velocidade baixa, mas se eu estiver comparando ele com uma tartaruga, por exemplo, realmente o carro está rápido, está com uma velocidade alta em relação à tartaruga. Agora, em relação a um outro carro que está, por exemplo, a 100 km por hora, isso já não é mais verdade. Esse carro que está a 10 km por hora, agora não está rápido, mas sim ele está devagar, está mais lento. Então, percebemos que as grandezas físicas, muitas vezes na física a gente precisa de uma coisa que é chamado referencial inercial. Isso é de quem está observando. Por exemplo, para uma pessoa aqui na Terra, para ela está parada. Está no chão, está parada,
não está em movimento, e o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, para quem está aqui na Terra, quem se move é o Sol. O Sol está se movendo e nós estamos parados no referencial inercial, na referência de um observador aqui na Terra. Mas se você sai da Terra, você vai ver que, na verdade, a Terra que está girando e o Sol está parado. E se você vai mais longe ainda do sistema solar, você vai ver que o Sol também não está parado, ele também está se movimentando. E isso depende de quem está vendo. Quando a gente está andando de carro, nós estamos parados, mas a paisagem, as placas, as árvores que estão passando. Mas para quem está do lado de fora do carro, a pessoa, as árvores, as placas estão paradas. E quem está se movendo é o carro. Com essa leve introdução, você já imagina o que vai vir. Que as coisas dependem de como são observadas. A teoria da relatividade, na verdade, são duas teorias. Temos a teoria da relatividade geral. Eu já falei desse conceito em outras palavras, num outro programa em que eu falei das estrelas, onde elas convertem massa em energia. E o card desse programa vai estar aparecendo por aqui, mais ou menos, eu acho. E esse é um conceito da relatividade geral. Mas o que eu vou falar hoje é sobre a relatividade restrita, ou sobre a relatividade especial. É a mesma coisa. Então, na teoria da relatividade restrita, ou teoria da relatividade especial, as medidas, os fenômenos físicos dependem do observador. A partir de onde você está falando isso? A partir de qual referência? E é muito legal porque foi descoberto a velocidade limite no universo. Nada se move mais rápido do que a luz. Se não me engano, isso foi deduzido através das equações de Maxwell, que também acreditava em Deus, como eu falei no primeiro episódio, e você chega numa parte onde temos a permissividade do vácuo e temos também a constante dielétrica do vácuo. Não precisa se preocupar com esses termos, mas através de algumas medidas que fazemos da natureza, conseguimos estimar qual que é a velocidade da luz. E a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E essa é a velocidade limite, ou seja, nada se move mais rápido do que a luz. Portanto, a partir desse momento, nós começamos a ter uma referência. Na física, nós sabemos se um objeto está devagar ou rápido. Muitas vezes, nós temos a referência à velocidade da luz. Daí o termo relativístico. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Quando falamos velocidades relativísticas ou partículas relativísticas, são partículas que se movem com a velocidade ou igual à da luz ou muito próxima. Mas na teoria da relatividade restrita, tem uma coisa que é muito legal, que é a invariância da luz. Ou seja, a luz ela tem a mesma velocidade independente do referencial inercial. Ela tem a mesma velocidade independente de onde você está observando. Se você estiver parado e acender uma lâmpada, por exemplo, ligar um laser, essa luz vai estar com a velocidade c, que é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Mas imagina que você está numa nave espacial e essa nave está andando na velocidade da luz. Você que está dentro da nave, quando você liga também uma lâmpada, liga um laser, por exemplo, nesse referencial dentro da nave, por mais que a nave esteja andando na velocidade da luz, a luz que você emitir dentro dela vai continuar tendo a mesma velocidade. Independe, porque talvez o nosso pensamento do dia a dia ache o seguinte: se eu estou dentro de uma nave e ela está andando na velocidade da luz e eu estou dentro dela e eu acendo uma luz, a impressão que nos dá é que a luz não iria sair da fonte, não é verdade? Porque se eu estou andando na velocidade da luz e eu ligo uma lâmpada,
A velocidade que eu estou me deslocando vai fazer com que a luz nem saia da lâmpada. Mas não é isso que acontece. A relatividade nos mostra que, independente do referencial inercial, independente de onde o observador está, independente disso, a velocidade da luz é sempre c. É sempre 300 mil quilômetros por segundo. A relatividade restrita também nos mostra algumas outras coisas muito interessantes, que são os conceitos de dilatação do tempo e contração do espaço. Esses conceitos fazem jus ao nome da teoria da relatividade. Hoje nós sabemos que o tempo, sim, é relativo. E perto de grandes massas ou em altas velocidades, o tempo passa diferente. O tempo passa mais devagar, dependendo se você estiver numa velocidade muito alta. Tem até um paradoxo muito legal que você pode pesquisar, que é o paradoxo dos gêmeos, onde em um experimento mental de Einstein, isso também é uma coisa muito legal de falar sobre ele, porque a teoria da relatividade, ela é muito difícil de ser testada. Ela é muito complicada de ser vista em laboratório. Então, Einstein, ele fazia o que chamamos de experimentos mentais. O laboratório de Einstein era a própria mente dele e ele tentava englobar todas as variáveis possíveis de um evento e a partir disso ele fazia experimentos e tinha bons resultados. Nesse paradoxo dos gêmeos, um dos gêmeos fica na Terra e o outro embarca em uma nave próxima à velocidade da luz. E aí existem alguns cálculos que é possível estimar. Passados 20 anos, por exemplo, digamos que no início do experimento os dois tinham 20 anos e um ficou na Terra e o outro viajou em uma nave na velocidade da luz. Passado mais 20 anos, o que ficou na Terra vai ter 40 anos, certo? Mas o que foi nessa viagem, ele vai ter menos do que 40 anos. E é possível estimar, calcular qual que seria a idade dele. Mas como assim? Como que é isso? Porque o tempo passa mais devagar em altas velocidades. Isso que eu estou falando é algo muito diferente do que a gente vê no cotidiano. Mas a dilatação do tempo já foi testada, por exemplo, com aviões supersônicos, onde sincaram um relógio aqui na Terra com um relógio que estaria no avião, e esse avião foi e voou muito rápido, é claro que muito abaixo da velocidade da luz, mas quando pegaram novamente os dois relógios, existia uma defasagem. Quando pegaram os dois relógios, existia uma diferença de tempo. O relógio que estava no avião estava marcando um tempo menor do que o que ficou na Terra. É claro que foi uma fração de tempo muito pequena, mas quando nós extrapolamos essa velocidade para velocidades relativísticas, esse efeito é muito mais notório. A contração do espaço também é uma implicação da teoria da relatividade, porque perto de grandes massas, por exemplo, um buraco negro, uma estrela de nêutrons, o espaço se curva e então, dependendo também da velocidade, o espaço pode se reduzir, pode se contrair. Me fala aí se você já sabia dessas implicações, desses conceitos da teoria da relatividade de Einstein. Coloca aqui nos comentários. E é claro que agora eu vou fazer uma intersecção com as escrituras, com a Bíblia. E você já sabe, esse é o momento de beber água. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Uma vez eu estava andando com um amigo de carro
e eu estava falando da teoria da relatividade com ele. Ele é um pastor, um teólogo. Eu estava falando das implicações da teoria da relatividade, de como a luz é absoluta, e ele me mostrou esse texto de Tiago, onde diz que o Pai das luzes, ou até em outras versões, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Nós vivemos hoje em uma sociedade muito relativa. E é verdade, muitas coisas dependem. Existem situações que são erradas ou certas dependendo do contexto. Depende. E isso é uma verdade. Mas o que esse texto vem nos mostrar é que em Deus não há variação. E é até muito interessante como que esse texto coloca no mesmo versículo o conceito de luz e de que Deus é o Pai das luzes, ele criou as luzes. E justamente no mesmo versículo tem uma implicação da teoria da relatividade, onde diz que nesse Pai das luzes, em Deus, não há variação, que não há mudança. Para que a teoria da relatividade funcione, se você relativizar tudo, você não tem nada. Porque se tudo depende, qualquer resultado é válido, qualquer valor é possível. Mas não é assim. Por mais que algumas coisas são realmente relativas, como o espaço e o tempo, a velocidade da luz é absoluta. E é essa velocidade da luz que dá sustentação, suporte para toda a teoria da relatividade. Porque, por mais que existam variações, você precisa ter um elemento fixo, invariante, sem sombra de variação, que é a luz, para que a teoria da relatividade funcione. E o que as escrituras nos mostram é que Deus, ele é a nossa referência moral. Nele está a nossa referência do que é certo ou errado. É claro que, como eu disse, algumas coisas dependem. Vou te dar um exemplo. Deixa eu me dar um exemplo. Lembra da história de Moisés? Que quando ele nasceu, existia uma lei e as leis devem ser obedecidas, certo? Claro. Mas essa lei dizia que os meninos deveriam morrer. E a mãe de Moisés não obedece essa lei porque essa lei feria e agredia o direito à vida de um ser humano, que era o filho dela. Então ela esconde Moisés para que ele possa viver. À luz da lei, que dizia que os meninos deveriam morrer, ela estava errada. Mas à luz da moral, ela estava certa. Porque antes da lei do Egito existir, o direito à vida da criança vinha em primeiro lugar. Então te dei um exemplo agora de que nem sempre as leis de um lugar devem ser obedecidas. A priori, geralmente, sim, devem ser obedecidas. Mas se isso ferir, se isso agredir algum direito à vida, por exemplo, não cumprir a lei, que é o certo. Mas repare bem que a relativização ela está em um segundo plano. Porque em um primeiro plano da moral, os absolutos existem. Até mesmo, como eu disse, na teoria da relatividade, ela só funciona em cima de um absoluto, que é a velocidade da luz. Então, vou repetir. Para que você consiga relativizar algumas coisas na teoria da relatividade, você precisa de que a velocidade da luz seja invariante e constante. E não é diferente nas nossas ações quanto pessoas e sociedade. Por mais que algumas pequenas coisas realmente podem ser relativizadas, todas elas devem ter um espelho onde também não há variação, onde não há mudança, como uma âncora que segura todo o sistema. E é como está escrito nesse versículo de Tiago, em que em Deus, que é o Pai das luzes,
Não há mudança, não há sombra de variação e ele é a nossa base para a tomada de decisões. Quero pedir para você, então, o combo do YouTube, que é deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém, se isso realmente foi relevante para você, e também se inscrever no canal do YouTube. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou do que eu falei, se você concorda, se discorda, se você sabia ou não de algum assunto. É claro, como eu sempre digo, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet que estamos é um pedacinho polido e elegante. Foi um prazer estar com você nesses minutos e até mais. Valeu! A ideia é mais ou menos assim. Você precisa ter uma âncora, uma referência, tanto na teoria da relatividade quanto na moral. A partir dessa referência, que é a luz, na teoria da relatividade, as outras coisas só podem variar porque você só consegue afirmar se uma coisa variou ou não se você tiver uma referência. Variou em relação a quê? Em relação à luz. Ah, tá, então variou. Mas a luz nunca pode variar, porque ela é a referência das outras coisas que variam. Já na moral é a mesma coisa. Por mais que algumas situações do dia a dia dependam, por mais que variem, ela só pode variar porque tem uma âncora num passo anterior, que é a opinião de Deus, que é as escrituras, a palavra dele, em que quando essas coisas variam, variam em relação a quê? Em relação à palavra dele, que tem que ser constante também e fincada, tem que ser, assim como a luz, imutável. A ideia é essa.